Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Depende da hora que você estará vendo esse vídeo. Eu sou o Primo da Rainha e a gente vai para mais um vídeo de ativismo. Também vai ser um dos mais polêmicos, porém eu vou fundamentar, tá? Todo o vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo longo, então eu gostaria que as pessoas assistissem até o fim, porque ele é de extrema importância, tá bom? O tema do vídeo é o seguinte: guerra às drogas, a mentira criada para controle das massas, que criou uma cortina de fumaça para corrupção, encarceramento em massa e uma violência sem fim. Pois bem, lembrando que tudo o que for dito aqui é de conhecimento público, você poderá pesquisar, estudar, buscar e saber, ok? Vamos lá. Esse vídeo vai ajudar pessoas a lidarem com parentes, amigos que têm problemas de dependência química, com certeza. Esse vídeo vai ajudar pessoas a entenderem um pouco melhor certas dinâmicas, com certeza. Esse vídeo vai ajudar a entender a logística da violência urbana e, se levado a sério, a diminuir a violência urbana. Sim, esse é o principal propósito desse vídeo. A ideia do vídeo, tá, é justamente contra a violência urbana. Esse vídeo é para você que não é usuário, que não é corrupto, que não está nesse meio. E quando você sai de manhã da sua casa, você quer chegar vivo e você quer paz. Então esse vídeo é para você. A gente tem 70 mil homicídios, isso estatisticamente, tá? Deve ser bem mais nesse país. E eu vi casos muito tristes, peço desculpa aqui de estar falando deles, mas eu tenho que falar porque muitos anos que eu queria, não tinha essa ferramenta internet, que assim, me chocaram, me consternaram de uma forma em que eu sonhei com esse dia. Então, até quando eu vejo falar desses casos, eu não assisto de novo, porque me consterna, né? Com todo respeito às famílias, peço desculpa aqui se eu posso estar falando, mas é de conhecimento público, do João Hélio, cara, Aliane e o Felipe, tá bom? Alguns anos atrás, o Gabriel estava chegando no condomínio dele, teu vídeo, foi roubado, foi assassinado, um latrocínio. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu peço que você assista até o fim, tá bom? Para você entender. Bem, eu poderia estar aqui falando de coisas que eu vi, tá? Eu fui inserido, sem querer, num contexto muito novo, com 14 para 15 anos de idade, num contexto onde eu presenciei muito uso, tráfico de droga e corrupção. E desde os 14 anos de idade eu pensei, caramba, até onde vai isso? E aí eu tenho mais de 15 literaturas, mais de 30 documentários, mais de, sei lá, 50 Wikipédias para fundamentar o que eu vou falar. Porque eu vou falar o que eu vi e o que eu sei. Porque isso não vale nada, tá bom? Então, aqui você vai aprender algumas coisas que são duras realidades, tá? Bom, vamos começar? A gente está aí já há algum tempo vivendo
Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes dentro desse mesmo vídeo, tá? Então a primeira parte eu vou explicar, né, sobre a mentira, por que a guerra às drogas foi criada para controle das massas. O segundo, eu vou falar das drogas como questão de saúde pública, que muita gente confunde. A gente fala, é legalizar, eu vou explicar. E o terceiro é sobre a guerra às drogas mesmo. Vamos deixar de utopia, que eu também sou contra, mas não adianta ser utópico, tá? Primeira coisa que eu quero falar aqui, antes de começar o vídeo, tá? De todas as mentiras midiáticas e populares que você vai ouvir sobre drogas, e você ouve muitas, tem uma que é real e é universal para todos. Não use, não experimente droga. A começar pelo álcool, tá? Que é droga e é a pior de todas. Então não experimente nenhuma droga. Essa é uma verdade universal. Essa é real mesmo, tá? Ninguém sabe o que tem dentro de você, tá? Pode ser uma fase, pode ser uma experiência, mas você pode ser, como a gente chama, um adicto. Pode ser um inferno na sua vida, né? Inclusive o alcoolismo. Bom, dito isso, a gente está numa moda muito bacana de narconovelas, né? Tal, tem canais aí na internet muito interessantes, que eu assisto quase todos, sobre cartéis, sobre a história do cartel de Medellín, de Cali. Muito bacana, eu admiro, cara, sou fã dos caras, né? Eu assisto os canais, acho muito legal, cara, muito bacana. Porém, tem uma coisa, eu entendo claramente que ninguém fala, né? Existe uma idolatria, né? De como se o Pablo Escobar, por exemplo, fosse o rei, né? Falando do Pablo Escobar, que nunca vai sair da história, aquela série que o Wagner Moura faz é péssima, tá? Ela é muito fictícia. O Wagner Moura como ator é sem palavras, tá? Sim, não dá pra comentar, o cara é muito bom, todo mundo sabe disso, não tô falando disso. Eu tô falando da história contada, né? Tipo assim, ela é inspirada em fatos reais, né? Tem diferença de inspirado e baseado. Assista O Senhor do Tráfico ou O Patrão do Mal, da Caracol, que é um pouco mais próximo da realidade, mas nunca vai chegar próximo da realidade que eu vou te contar aqui, beleza? A melhor série que tem para você fundamentar o que eu vou te falar aqui, se você quiser, assista a série El Chapo, com o ator Marco Dellao. Essa série é a série que mais, porque ao contrário de Escobar, que eu era uma criança, El Chapo eu era mais velho, acompanhei os fatos narrados acontecendo. Então ela é a que mais mostra a canalice e a corrupção do governo mexicano. E como eles protegem e manipulam os cartéis, coordenam e controlam os cartéis. A série mostra isso. E para quem fala, a série é fictícia, tá bom, é fictícia. Então, pega lá o personagem Dom Sol, que é fictício o nome dele. O nome dele é Genaro Garcia Luna. Pesquisa Felipe Caldeirão e Henrique Pena Neto e as denúncias do El Chapo. Essa é a melhor para você entender a podridão que é isso. Mas a gente vai voltar para trás. Tempo. Exatamente, e eu vou falando das fontes de informação, tá? Nós vamos voltar para 1968, governo de Richard Nixon, né? Onde Richard Nixon decretou as drogas como inimigo número 1 da nação, certo? Se você quiser fonte de informação de 70% do que eu vou falar, assista o documentário Narco América. Narco América, são 4 capítulos no History Channel, você vai achar na internet. Narco América, beleza? Mas tem muita mais coisa que eu vou falar. Tudo eu vou dar fonte de informação. Então Richard Nixon, em 1968, ele declarou as drogas como inimigo número 1. Na verdade era contra a cannabis, né? Maconha, né? E
Ele fez isso, na verdade, para tirar o foco da guerra do Vietnã, porque tinha muita gente protestando, controlar as massas. Ele tinha um cara chamado Timothy McCleary, pesquisem, era um reitor famoso de uma universidade, que falava sobre o uso do LSD, os Beatles, várias pessoas famosas frequentavam as mansões onde ele fazia experimentos com cannabis e o LSD. Isso é tudo histórico, tá? Tô falando coisa que é de conhecimento público. Inclusive, Timothy McCleary, eu estudei muito sobre ele com 10 anos de idade. Então, existiam os Panteras Negras, era uma época de segregação racial, e o movimento hippie, da contracultura. Então, também queria se frear a contracultura, aquele movimento do feminismo, da liberdade, de explorar, né? Então, juntando tudo isso, Richard Nixon decretou as drogas como inimigo número 1, no caso a cannabis, e tinham comerciais esdrúxulos falando coisas absurdas a respeito da cannabis. E o que acontece? Veja só, hoje a maioria dos estados já tratam como questão de saúde pública, né? Ao mesmo tempo que ele fazia isso, o próprio governo enchia o país de heroína. Enchia o país de heroína, uma crise horrível de heroína, que também era alvo, mas não tanto quanto a cannabis, porque os hippies, os panteras negras, né, a classe pobre, né, e a classe que era mais pensante, né, então, você está usando heroína, você não vai ser tão pensante. Cannabis deixa você ser um pouco mais pensante. Não estou fazendo apologia, não confunda, estou falando de droga pesada e mais leve. Então, essas pessoas protestavam, eram eles que iam lá no war, contra a guerra, enfim. Existe um filme, para fundamentar o que eu estou falando, chamado O Gangster, com Denzel Washington e Russell Crowe. Esse filme mostra a história de Frank Lucas, que ele trazia heroína embaixo do caixão dos soldados mortos na guerra do Vietnã. Então vinha um avião cheio de caixão de soldados mortos, avião da Força Aérea. Embaixo dos caixões vinha forrado com heroína, né? Daí você já vê o envolvimento. Por que é que Frank Lucas conseguiu fazer isso? Aí que tá. Qualquer um que fosse aliado do governo americano contra o comunismo tinha carta branca para fazer qualquer coisa. E muitas pessoas ali naquela região do Vietnã, não lembro exatamente aonde, que ajudavam a financiar a guerra do Vietnã e que se colocavam do lado do governo americano contra o comunismo e ajudavam de qualquer forma, como base, de qualquer forma, tinham proteção. E o fornecedor do Frank Lucas era um desses protegidos. No filme mostra um pouco disso. Então você imagina, né? O governo, a cannabis, e o próprio governo enchia o país de heroína. Tem um filme muito antigo, Operação França, fala sobre corrupção, muito interessante. Então, daí surgiu a mentira da guerra às drogas. A guerra às drogas nunca foi sobre as drogas, tá? Porque os ricos, os poderosos, as celebridades são os que mais usam drogas. É um controle das massas, é uma guerra contra o pobre. Avançando um pouco mais no tempo, a gente vai chegar na década de 70 e 80. E aí, dentro dessa retórica da Guerra Fria, eu vou citar um nome que quase ninguém sabe quem é. O verdadeiro rei da cocaína da época se chamava Roberto Soares Gomes. Isso também tem nos canais aí da galerinha que faz, busca Roberto Soares Gomes. Esse cara, a família dele era fazendeira, tinham fazendeiros, né? Eles tinham vastas terras, eram plantadores de borracha. Não se sabe se o Soares ou o pai dele, alguém começou a plantar a folha de coca. E ele tinha muito poder, e ele ajudou o governo americano a derrubar o governo da época, que era aliado ao comunismo, colocando um governo aliado aos Estados Unidos, com isso tendo proteção total para encher o mundo de pó, correto?
Roberto Soares Gomes. Inclusive, Roberto Soares Gomes era o patrão do cartel de Medellín, onde a gente tem o famoso Pablo Escobar, tá bom? Pesquisem, tá? Tudo de conhecimento público. Entrando no cartel de Medellín e no Pablo Escobar nunca foi o rei da cocaína. Pablo Escobar, na verdade, ele era um sicário, um sequestrador, que começou a lidar com o pó, e ele foi aliciado por um cara chamado Jorge Luiz Ochoa Vázquez, né? Da família Ochoa, os irmãos Ochoa. Jorge Luiz Ochoa Vázquez está vivo, livre, solto, e é dono de uma das maiores exportadoras de carne e um dos maiores criadores de gado da Colômbia. Ele vem de uma família tradicional muito bem relacionada politicamente, ele e os irmãos Fábio e John David, né? Mas dizem, se você acha na Wikipédia, que na verdade quem controlava tudo era o pai dos Ochoa, né? O pai deles era o verdadeiro rei. Até acho que John Rivers, que é um cara que foi um dos cowboys da cocaína, pilotava avião, fala sobre isso, tem muita gente falando sobre isso, certo? Então o que acontece? Aí ele foi usado para ser colocado à frente e falar, eu estou fazendo isso, quando por trás quem mandava era o senhor Jorge Luiz Ochoa Vázquez. Isso é dito por várias pessoas, inclusive por Dom Jairo Velázquez Vázquez, que faleceu, escreveu os livros Minha Vida com Pablo Escobar e Sobrevivendo a Pablo Escobar, tá bom? E várias outras pessoas. O que ocorre? O Pablo Escobar, segundo Virgínia Valejo, pesquisem Virgínia Valejo, era uma celebridade, apresentadora, modelo, segundo o filho do Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar ou Sebastião Marroquim, ela era amante não só do Escobar, como dos líderes do cartel de Cali. Ela andava com as elites, né? Ela era uma mulher muito bonita, muito famosa, que namorava os homens mais ricos da Colômbia. E ela tem amplo conhecimento. Ela escreveu o livro Amando Pablo e Odiando Escobar. E ela ficou na embaixada americana protegida pelas denúncias que ela fez, porque ela sempre afirmou: esses caras nunca foram gênios do crime. Os presidentes da Colômbia que eram muito baratos. Correto? Ou seja, segundo Virgínia Valejo, segundo até Dom Jairo Velázquez, onde ele fala que o Belisário Bittencourt, acho que foi o Belisário, não lembro bem, quando colocou Rodrigo Lara Bonilha, traiu, né, o Escobar, porque era um cara que não se alinhou com ele. Então, o Escobar dinamitou a Colômbia, o Escobar encheu os Estados Unidos de pó, o Escobar matou agente de segurança pública, tudo isso com a ajuda do sistema da Colômbia, da classe política da Colômbia, né? Até mostra um pouco isso no Senhor do Tráfico. Ele foi, inclusive, deputado, né? E queria ser presidente. Então, o que acontece? Por isso que Pablo Escobar falava dinheiro ou bala, plomo ou plata. Porque quando você tem um presidente e um ministro da Justiça ao seu dispor, e um governador e um prefeito, e o chefe da segurança, cara, o resto você fala dinheiro ou bala. É lógico, eu já tenho as pessoas mais poderosas aliadas, você vai querer pôr a cara comigo? Então, ou seja, os cartéis sempre foram controlados. Por que o Pablo Escobar perdeu o poder? Porque ele matou o Luiz Carlos Galán, historicamente, e não conseguiu matar o César Gaviria, que eram presidentes, candidatos que não iam se aliar a ele já sabia disso. Geralmente, não estou falando, mas geralmente se aliam a outros cartéis, tanto que o cartel de Cali prosperou. Pablo Escobar, ele tinha ajuda da DEA, da CIA, do governo americano, porque o governo americano introduziu um narco-estado em todos os países da América do Sul, desde que cada país se alinhasse contra o comunismo. Então, o que acontece? Existe uma história, se você assistir um filme chamado Feito na América,
com Tom Cruise, tá? Feito na América. Esse filme conta a história real de Barry Seal. Quem foi Barry Seal? Barry Seal foi um piloto de avião que também trabalhava para a CIA, que tinha carta branca para levar um avião, esse avião tipo Antonov, cheio de armas, granada, lança-míssil, fuzil, para a América do Sul, em especial para armar os Contra da Nicarágua. Isso tá tudo no Narcoamérica, tá? Só assistir e tá nas Wikipédias. E voltar com o avião carregado de pó, né? E o cartel de Medellín ajudou a financiar. E o cartel de Medellín também não só se aproveitou dos Estados Unidos com o comunismo, como também, segundo John Jairo Velázquez, segundo Roberto Escobar, segundo os livros, os próprios irmãos Castro faziam a ilha de Cuba, como está na Wikipédia, tá? Como base para também levar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos quem colocou Manuel Noriega na época no Panamá no poder foram os Estados Unidos, que depois tiraram, que era da DEA, era gente da CIA, né? Instalou lá uma ditadura. E ele era um narcotraficante, aliado do cartel de Medellín. Ele fez um banco no Panamá, onde se lavava o dinheiro do tráfico do mundo todo. Esse dinheiro do tráfico, parte dele ia de forma escondida para o governo americano para financiar debaixo do pano as guerras contra o comunismo, para se derrubar governos comunistas na América do Sul. Então, não só na Nicarágua, né, governo sandinista, que eles armavam os contra, mas por isso que virou o que virou, El Salvador, Honduras, né? E é só você pesquisar lá, tem a história do Oliver North, só pesquisar, tô dando nomes, tudo de conhecimento público, beleza? Então, ele teve proteção de pessoas extremamente poderosas, por isso o cartel de Medellín se tornou o que se tornou, com a ajuda do governo da Colômbia, com a ajuda do governo dos Estados Unidos, com a ajuda do Panamá, com a ajuda de todo mundo, até o dia que ele virou queima de arquivo, como todo mundo vira, né? Então, essa é a história, né? E o Pablo Escobar, ele se tornou também, através do Jorge Luiz Ochoa Vázquez, ele se tornou o pai do paramilitarismo na Colômbia, que os grupos de esquerda, né, FARC, ELM, né, acho que e o M19, né, sequestrou a Marta Ochoa Neves, você vê isso nas mídias, e os irmãos Ochoa com o Escobar criaram um grupo paramilitar, que foi daí que surgiu aquele monte de sicários para combater as guerrilhas. Depois a guerrilha se aliou também ao Escobar e eles entraram lá no Palácio da Justiça, tudo isso é história, queimaram tudo, entendeu? Com o consentimento de governantes da alta cúpula do governo. Por que o Escobar fazia o que ele fazia? Porque ele precisava convencer toda a parte política a votar contra a extradição. Então não adiantava um presidente, um ministro da Justiça não estar contra ele, um governador de Antioquia. Inclusive ele matou o Antônio Rodolfo Bittencourt sem querer, né? Eles fizeram uma bomba lá que era para matar um coronel e acabou matando o governador. Segundo John Jairo, era aliado também do cartel, segundo o livro do John Jairo, Velázquez Vázquez. Então ele precisava, ele foi politicamente instruído, né? Tem até um cara lá, esqueci o nome dele, eu vou lembrar, ele faz o papel do senador na Patrão do Mal, tá? Que eu vou lembrar o nome dele, é muita informação. Então, ou seja, quando o Pablo Escobar caiu, inclusive esse Banco do Panamá, eu vou contar uma outra história rápida aqui, ele guardava um dinheiro, não só do cartel de Medellín, o cartel de Cali também era acionista, como do cartel de Guadalajara, que foi o primeiro grande cartel mexicano. Narcos 3 tem a história, mas que o cartel que tinha Miguel Angel Félix Gallardo, Rafael Caro Quinteiro e Ernesto Fonseca Carrillo como os líderes. Conta-se a história que o cartel caiu porque eles mataram Kiki Camarena, que era um agente da DEA. Essa é a história, que o agente descobriu, investigou, pesquisou. Só que a DEA
sempre esteve envolvida com o narcotráfico. Pesquisem Michele Leonhardt, tá? Um dos casos de corrupção da DEA. Mas como eu já falei do Barry Seal, como eu já falei, né, o próprio Roberto Soares Gomes, certo? A DEA, a CIA, perseguia e protegia. Então, existe hoje, eu não lembro o nome do documentário, tá? Existe hoje denúncias, eu não lembro o nome do documentário, teve um cara que falou sobre isso no podcast, lembra até o podcast, aquele podcast do Monark. O cara falou, eu não lembro o nome do cara, não lembro como que foi. E ele falou o nome do documentário, que ele disse, tem um documentário, eu esqueci, só procurar que vocês vão achar, que a história real da morte do Kiki Camarena, da DEA, quem mandou matar foi o próprio governo americano e a DEA, porque ele não só descobriu a operação do cartel, como ele descobriu que parte do dinheiro do cartel de Guadalajara estava indo para financiar os contra na Nicarágua, para financiar a guerra contra o comunismo. Então ele não só devia ser um cara extremamente honesto, investigou o cartel, descobriu o cartel, como descobriu o governo por trás do cartel, e aí pum. Então tem essa história, tá? Pesquisem, essa daí eu não vi ainda, mas tem, tá? Eu vi no canal que eu acabei de falar aqui, não tô fazendo mídia pra ninguém, é só pra falar. Enfim, quando o cartel de Medellín cai, o cartel de Cali ascende, né? Que já era um cartel poderoso. O próprio cartel de Cali caiu por causa do escândalo do processo 8.000, desculpa se eu estiver errado, porque eles sempre financiaram campanhas políticas. Aliás, segundo várias literaturas, é comum, tá? O mundo inteiro, o narcotráfico financiar campanhas políticas. Então, Ernesto Samper foi denunciado pela oposição, interceptaram ligações dele com os líderes do cartel de Cali, isso é notório e sabido de conhecimento público, aonde ele tinha sido financiado pelo cartel de Cali. O cartel de Cali eliminou o cartel de Medellín, porque o governo americano já queria eliminar, e o Gaviria já não era mais um aliado como os outros eram do cartel de Medellín. Aí o cartel de Cali ascendeu, né, junto com os Tepes, todo mundo, é só pesquisar a história, os irmãos Castano, né, que foram do cartel, inclusive os irmãos Castano e o cartel de Medellín tinha o DAS, né, que era um departamento extinto de inteligência da Colômbia, que tinha total infiltração do cartel de Medellín, em especial do Carlos Castano. Isso é dito pelo John Jairo Velázquez Vázquez e por várias literaturas, o Juan Pablo, todos que viveram a época, né? E então o que acontece? Que explodiram o edifício do DAS lá para matar um general no cartel de Medellín. O general era aliado do cartel de Cali, a série mostra isso. Então aí o cartel de Cali caiu, e aí acendeu-se os paramilitares. É legal falar dos paramilitares, porque é mais ou menos que nem a milícia aqui, né? Eles se colocam, os paramilitares são pessoas que usaram uma ideologia política, que estavam combatendo os guerrilheiros de esquerda, se intitularam de direita, tudo jogo para dominar a cocaína, né? E poder. Então eles tiveram... E aí surgiu o cartel do Vale do Norte, né? Onde o senhor Juan Carlos Ramírez Abadia, um dos maiores ou o maior do cartel de Cali, estava aqui no Brasil, em 2005, 2004, não lembro bem, que ele foi preso. E quando ele foi preso, só sei na internet, tá? Quando ele foi preso, ele fez várias denúncias de extorsão. Ele fez, estou falando o que ele falou, tá? Que ele foi extorquido, que ele já estava dando dinheiro, mas chega uma hora que um grandão lá fala, chega, acabou. Então o que acontece? É sempre a mesma história. Derruba, o outro acende, tem proteção, chega uma hora cai. Alguns estão escapando, né? Jorge Luiz Ochoa Vázquez ficou 5 anos, muita influência política. O Fábio Ochoa foi preso, mas tá aí, sobreviveu, o único líder do cartel do Medellín, e o Carlos Lerner, que ficou 30 anos na cadeia. Saindo da Colômbia, aí o paramilitarismo que tomou a frente, junto com o cartel do Vale do Norte, com a queda de Medellín e Cali. Também tinha proteção política, né?
Aí já tinha aquela questão de serem paramilitares, de direita e tal, e pá, para combater o terrorismo do guerrilheiro. Na verdade, era uma disputa por controle do pó. E aí, é sempre a mesma história, né? Tanto que os irmãos Castano foram se matando. Se você vir agora um pouco mais para cá, no tempo, a gente vai passar por indivíduos, né? Como Amado Carrillo Fuentes, que foi ali o narcotraficante mais rico e o que mais traficou cocaína do México, ali com a queda, ele já trabalhava com o cartel de Medellín, com a queda dos líderes do cartel de Guadalajara, quem entrou na frente foi Amado Carrillo, com o cartel de Juárez. Amado Carrillo, se você for na Wikipédia dele, você vai ver que o czar das drogas do México era um general que ele comandava todo o grupo especial de combate às drogas, recebia milhões e milhões e milhões de dólares de Amado Carrillo Fuentes. Wikipédia, tá? Só pesquisar. Tudo que eu tô falando é de conhecimento público, certo? Até que tem a história que ele foi fazer uma cirurgia e tal, e ele é chamado de Senhor de Los Cielos, o Senhor dos Ares, porque ele transportava, acredite se quiser, cargas homéricas de drogas, especial de cocaína, por aviões, inclusive aviões Boeing, né? Então, ficou muito famoso. E depois houve uma guerra, onde começou a ter uma guerra, quando o Carrillo caiu, entre Tijuana, entre o Cartel do Golfo. Isso mostra na série El Chapo, tá? Assiste lá que é bem próximo da realidade. Mostra até o exército ajudando o cartel, o presidente, é vergonhoso. E se você acompanhar a Wikipédia, né, as denúncias, você vai ver que bate com a realidade. E aí, o senhor El Chapo, que também foi um boi de piranha do Ismael Zambada El Mayo, que agora, depois de 70 anos de idade, mais de 50 anos do narcotráfico, diz que se entregou, acho que ele estava doente, mas nunca foi preso, porque muito antes do El Chapo ser preso, muito antes do El Mayo cair, muito antes de tudo isso, existe uma pessoa que me inspirou, chamada Anabel Hernandes. Pesquisem. Ela teve a família sequestrada, não sei se o pai, quem foi, por cartéis. Ela foi na segurança pública. Você vai fazer o quê? Todo mundo envolvido com o cartel. Ainda riram da cara dela, segundo ela mesma, e queriam cobrar dinheiro para investigar algo que ninguém ia investigar, porque já sabiam o que tinha feito. Inclusive, recentemente, eu vi, alguns anos teve uma reportagem, e eu vi recentemente aqui. Não sei se foi na Repórter Record, alguma coisa lá, do Cabrini, não lembro bem onde que foi, mas é só pesquisar. Na fronteira do México com os Estados Unidos, a cidade de Juárez. Assista esse documentário. Ele mostra como o cartel domina a cidade, domina tudo através de corrupção. Inclusive no final desse documentário, aí para entender qual é o documentário, mostra um cara que passou anos na cadeia, culpado por um atentado à bomba, que já tinha comprovado que ele estava em outro lugar, só que aquela coisa, né? Desculpe o termo, preto, pobre, favelado, morador de rua, é sempre vítima da guerra às drogas, tá bom? Eu estou protegendo essas pessoas, não estou depreciando, tá? Mas é a verdade, não estou falando em forma depreciativa, tá? Eu venho de uma geração que não tinha isso, tá? Isso é afrodescendente sim, cara, meus melhores amigos são. Entendeu? Mas a verdade nua e crua, para falar num português claro e vulgar, preto, pobre, favelado, morador de rua é o alvo, né? Então pegaram esse cara e puseram na cadeia. Aí quando esse cara saiu, ele tava dando uma... Tá na televisão aí, pode procurar na internet. Ele falando que ele foi inocentado, que ele conseguiu provar e que só prenderam ele porque quem fez o atentado à bomba foi uma pessoa do cartel. E como o cartel pagava somas altíssimas para a segurança pública, tiveram que pegar um bode expiatório, certo? Enfim, então chegando aqui, já está terminando a primeira parte, tá? Que é longo. Chegando no El Chapo, né? O El Chapo nunca foi o rei da fuga.
muito antes, cara. Tem um documentário que ó, tô dando fonte de informação, o homem mais procurado do mundo. Esse documentário foi depois que o Bin Laden caiu, tá? Que era o Bin Laden, se é que caiu. Que era sobre o El Chapo. Assiste, ele tava solto, que ninguém prendia, que ele era a Anabel Hernandes, que é jornalista, escritora e que se revoltou contra. E ela fala: eu não tenho medo do cartel, eu tenho medo do governo. Anabel Hernandes fala: por trás dos cartéis está o governo, está os banqueiros, estão as instituições. Ela fala, então eu estou usando a fala de Anabel Hernandes, estamos falando de México, tá? Mas é praxe, né? Claro, tem lugares que não está assim. Então o que acontece? Ela já falou muito antes do Genaro Garcia Luna cair, tá? Tá na Wikipédia, Genaro Garcia Luna, tá bom? O governo americano acabou prendendo ele, não prender os presidentes que foram denunciados, Henrique Pena Neto e Felipe Calderon. Tem também denúncia do Vicente Fox, porque colocou a polícia, desculpa, eu não gosto do termo polícia, a Segurança Pública Federal Mexicana para trabalhar para o cartel de Sinaloa. Inclusive, o documentário Narco-América, na última parte, mostra isso. Os agentes da Segurança Pública matando prendendo cartéis rivais dos quais eles eram aliados e matando, né? Inclusive Arthur Bertrand Leiva foi vítima disso aí. A série mostra isso. Então ela já falava: esse cara não é rei da fuga, quem tira ele da cadeia é o secretário de Segurança Pública, que é o ministro da Justiça daqui, que na época ele foi diretor de Segurança Pública Federal quando ele começou a proteger o El Chapo e os presidentes da época, e depois ele se tornou ministro da Justiça, ou secretário da Justiça. Na série mostra isso claramente, mas Ana Fernandes já falava isso, e ele denunciou, quando ele foi preso, quando o El Chapo caiu, né, que ele virou crime de arquivo, ele denunciou que ele deu 25, isso está na Wikipédia, 25 milhões de dólares para cada um desses presidentes, inclusive o Genaro Garcia Luna, certo? Então, é uma vergonha, é uma coisa tão nojenta que... e é um praxe, né? Que nem agora a gente está vendo, acho que é El Salvador, não sei, Honduras. Então acabando com as gangues, cara, você acredita nisso? Aprende uma coisa, tá? Só existe epidemia de droga onde tem corrupção. E para aqueles que falam assim, um dia eu vi uma pessoa falando um comentário assim, sobre tráfico. Se fosse na Indonésia ou na Filipinas, esse cara tava morto, porque lá é pena de morte. Meu amigo, é pena de morte para quem não tem proteção do governo, porque senão não tem epidemia de droga. Contra a força não há resistência. E tem um documentário, eu não sei, desculpa se eu estiver errado, tá? Porque foram 2 ou 3 brasileiros que foram presos, acho que é Marco Archer, não sei se eu estou certo o nome do cara, perdão. Mesmo assim, estou defendendo ele. Tem um documentário, acho que na Discovery ou no History, mostrando um brasileiro, acho que fica levando uma asa delta, uma porção de cocaína, e ele foi preso e condenado a fuzilamento. Cara, no documentário que você assiste, na prisão onde ele está, o que mais tem, esse documentário é só assistir, é o uso de droga, cara. É todo mundo que pode usando droga. Sabe quem põe a droga? O sistema, cara. O chefe da penitenciária. O cara da segurança pública. Então, assim, é lamentável, tá? Então, assim, se você acreditar nisso, não existiria epidemia, tá? Então, dito tudo isso que eu falei aqui, para encerrar essa primeira parte, as duas são rápidas, é seguro afirmar que as drogas estão nas ruas, mantidas pelo mesmo sistema que as combate mundialmente falando. Pois bem, eu fiz um laboratório de mais ou menos 10 anos. Então, durante 10 anos, eu fiquei conversando com as pessoas, na padaria, no Uber, quando eu ia em bar, né? Eu já falei que eu sou alcoólatra, então eu evito, né, estar em ambientes onde tem álcool.
Então, quando eu frequentava qualquer lugar, qualquer ambiente, na feira, vizinho, quando surgia o assunto violência urbana, tráfico, o nóia da rua, aí eu conversava a seguinte questão, eu falava, não, tudo bem, eu entendo, você tem razão, mas você sabia que mundialmente falando, todo mundo que vende paga o arrego, lembra do filme? O arrego para o sistema? Sabe quantas pessoas, isso eu fiz para ver quantas pessoas não se surpreendiam, eu falava, meu Deus, sabe quantas pessoas se mostraram surpresas? Sabe quantas? Em 10 anos? 0. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso não é culpa da agência de segurança pública, não. Isso vem lá de trás. Você pega um cara honesto aí da segurança pública com 30, 35 anos, isso existe há 60 anos. Então o cara vai lá, ele prende alguém, leva. Na hora que ele sai com a pessoa, continua. Isso é arte cênica, jogo de cartas marcadas, para você no dia seguinte pegar o seu jornal e falar, olha só, vai lá para ver se não tem. Tá? Enfim, agora vamos para a segunda parte. Droga é questão de saúde pública, ponto. Eu gosto de usar a Holanda e a Suíça como exemplo. Se você pegar a Suíça da década de 80, uma senhora chamada Ruth Draufs, tá? Que se tornou ministra, não sei se era ministra, mas foi ministra da saúde. Lá na Suíça, tinha esses bolsões de usuário que aqui a gente chama de cracolândia, sempre lembrando que crack é cocaína fumada, tá? Só para elucidar, é a mesma droga. Era heroinolândia, eram bolsões de usuário de heroína se injetando. Então a AIDS estava em alta, roubo, estupro, latrocínio, homicídio e overdose. Fugindo dessa mentira criada para controle das massas, ela criou o modelo dos 4 pilares, que é redução de danos, prevenção, terapia e repressão. Redução de danos, pegou todo mundo, ao seguinte, vai se internar, não quer? E lá tem clínica de verdade, eu vou fazer um vídeo sobre clínicas de recuperação. Boa parte delas é para sair pior, tá? O governo fez uma canalice aí que eu vou falar mais pra frente sobre esse vídeo. Não estou generalizando, tem clínica muito boa, mas tem uma grande parte que é terrível, mas lá tem clínica mesmo. Então, assim, você não quer? Então é o seguinte, você passa por um médico, você ganha uma receita, você vai lá adquirir heroína, hein? Do governo, tem dinheiro, compra, não tem, pega, dose única por dia, sei lá, 1 grama, um exemplo, eu não sei. Não compra mais, não é que nem aqui que o cara rouba a mãe, rouba na rua, vende o carro. Aqui, em qualquer lugar que não trata como questão de saúde pública, você troca seu carro em qualquer esquina, né? Para quem não vive numa bolha, a gente sabe que vende-se drogas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, 24 horas por dia. Infelizmente, tá? Não que não haja pessoas bem intencionadas, tal, mas o sistema é muito maior que elas. Isso já vem lá do governo americano, como eu expliquei. Então, isso é a redução de danos, tá? Você usa tem clínica para usar com o médico junto ou na sua casa. Deu problema, meu amigo? Jaqueta branca, internação. Não deu problema? Quer morrer usando? Essa é a redução de danos. Prevenção. A criança na escola, ela já ouve falar, ela já aprende, já explicam para ela, mostram como era o país lá atrás, o que a droga faz, o prejuízo, né? Problema, sem falso moralismo.
Isso é a prevenção, é a educação da formação do cidadão. A terapia é o psicólogo, a psiquiatra que vai atender tanto o dependente que quer parar, que quer se esforçar para parar, que não quer parar, e aquela pessoa que tem algum problema que indique que ela possa se tornar uma usuária. Essa é a terapia. E a repressão é a segurança pública. Ou seja, se você estiver vendendo, não sendo supostamente uma farmácia, um lugar autorizado, preso na hora. Ah, mas você acha que não vai ter gente vendendo? Meu amigo, minha amiga, eu já expliquei. O que mantém as coisas do jeito que elas são é corrupção. Então, se chegar na Suíça, o cara tiver 100 mil euros para pagar, ele não vai ser preso. Isso eu estou falando dos corruptos, tá? Não dos honestos. Mas é um modelo que vem de cima. Se não tiver, ele vai preso, é ordem do governo, é lá em cima, prenda. E quando uma grande parte migra para a questão de saúde pública, o cara perde o poder de compra, o tráfico perde o poder de corromper, que na verdade, segundo Virgínia Valejo, Anabel Hernandes, Dom Jairo Velasquez, não é o tráfico que corrompe, são os governantes, pelo menos Colômbia, México, tá? Outros países aí são os governantes que se aproximam e escolhem quem eles vão proteger, entendeu? Então, não é questão de segurança pública. Tem Portugal, também fez um negócio melhor, tem Canadá, mas eu gosto da Holanda. E, cara, vai lá para ver se você é assassinado por causa de um celular assim fácil. Vai ver o número de homicídios, vai ver a violência, né? E agora, para acabar com o vídeo, beleza, eu tô errado, sou a favor da guerra às drogas. Vamos combater droga? Beleza, vamos, tranquilo? Tranquilo? Tá comigo? Tá junto? Eu sou a favor, desde que ela seja imparcial. Então vamos lá. Vai entrar em Heliópolis, igual vai entrar em Higienópolis, igual entra em Heliópolis? Vai chutar a porta? Não, mas tá usando droga, dane-se, prende. Vai chegar nos barzinhos chiques, dos bairros nobres, onde com certeza alguém está com algum tipo de entorpecente no bolso e prender? Ah, mas é viciado. Cara, então o dono do bar é culpado do cara ser alcoólatra. O dono da churrascaria é culpado do cara ser viciado em comida. Ah, mas você está comparando comida com vício? Amigo, amiga, assiste um programa chamado Quilos Mortais. Assiste, Quilos Mortais. Você vai ver se ser viciado em comida para algumas pessoas não é pior do que ser viciado em a pior droga que você falar, ou igual. Entendeu? Então assim, tudo bem, prende, tudo bem, vai pôr na cadeia? Manda se internar num lugar decente, não uns que tem aí que é açougue, né, espancamento, que eu vou falar também sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre isso. Então, vamos dizer que aconteceu uma utopia, a gente está combatendo o tráfico. Aí você vai lá e compra um ingresso de um show, de um rockstar. Chega lá, não vai ter o show. Por quê? Pô, o rockstar tava com droga no camarim, velho. Aqui é guerra às drogas, prendeu. Vai acontecer? Não vai ter o episódio da novela famosa. Por quê? Porque tinha uma parte do elenco que descobriu que fazia uso, então foram retirados de cena, vai ter que ser preso ou se internar. Né? Vai chutar a porta da mansão, das festas regadas à droga, e prender? Se o cara está numa mansão fazendo uma festa com prostituição, bandejas de droga, né? E o alcoolismo, que também é droga, que aí, no caso, eu não sou a favor, lembrando, eu sou contra a droga, tá? Para mim não venderia nem corote em mercado sem ver o RG da pessoa, no sentido de tipo assim, eu passo no mercado, meu amigo, você tá levando um carrinho de cerveja, tá seu documento, opa,
você não pode comprar bebida, amigo. Por quê? Porque você já atropelou alguém bêbado. Mas eu vou falar sobre o álcool depois, tá? Então assim, tudo tem que ser questão de saúde pública. Ou seja, vai acontecer? Vai ser assim? Então, show do sertanejo. Porra, não tem mais, cara. Por quê? Putz, ninguém sabia, o cara usava. A celebridade. Outra coisa que é polêmica, mas eu vou falar aqui. Usar droga faz parte da natureza humana. Tá bom? E quando eu escrevi isso num comentário no jornal da minha região, teve uma pessoa que respondeu para mim o seguinte: ah, usar droga só se fizer parte da sua natureza, porque eu não uso e da minha família ninguém usa. Uma boa resposta, né? Aí eu respondi o seguinte: eu falei, ok, que bom que você não usa e ninguém da sua família usa. Primeiro que ninguém da sua família, não é normal, um jovem, uma pessoa, que sair na noite e fizer uso de droga, muitas vezes por estar alcoolizado, que eu vou falar sobre isso, quando eu for falar sobre o álcool, não vai chegar contando para ninguém, né? A minoria que usa todo dia, toda hora, compulsivamente. Ninguém que experimentou droga vai chegar falando, droga ilícita, né? Ilícita, certo? Mas que bom, bacana, vamos supor que não tem. Aí eu perguntei, ninguém da sua família fuma cigarro? Tá? Ninguém da sua família toma um remédio para transar, um para dormir, um para acordar, um para ficar forte, um para se concentrar? Ah, e outra coisa, ninguém da sua família bebe? Porque álcool é droga. Então, se você pegar droga no contexto geral, cara, 75%, 80% da humanidade usa algum tipo de droga. Não vamos entrar no que a gente fala que o açúcar é droga. Vixe, se entrar nisso aí ferrou. Entendeu? Se colocar vício, então, sexo, jogo, consumismo, comida, ixi, aí ferrou. Então, eu seria a favor da guerra às drogas se ela fosse real e imparcial e não só contra a pobre, contra todas as classes sociais e contra a corrupção, ok? Fora isso, droga é questão de saúde pública, porque a violência, quem está matando e roubando, ou é para comprar, fazer uso de entorpecente, ou são pessoas cultuadas da mentalidade do crime em periferias da miséria, e que eles veem aquilo como uma oportunidade, um poder paralelo, mas não entendem que sim é um poder paralelo, que muitas vezes é subordinado ao sistema, certo? E desde os meus 14 anos para cá, só piorou e só vai piorar. Aí eu te pergunto, tanta Cracolândia, né? Será que não tem alguma coisa errada? Porque não é de São Paulo não, tem em tudo quanto é lugar. Então, deixa aí a reflexão. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Tudo que eu falei de conhecimento público, tá bom? Drogas, não use, não experimente. Essa é a verdade universal para todos. Tá? Eu não estou defendendo. Quando o nego fala, vai legalizar. Não é legalizar, meu amigo. É questão de saúde pública. Legalizado já é. Se você for branco e rico, mais ainda. Se você quiser gastar o seu salário, você vai em qualquer esquina e compra, né? E se você... é só você ver as filas de SUV, de carrinho popular, de bicicleta, a pé, né? Então, vamos parar de hipocrisia, isso é um assunto muito sério, é o que gera violência. E obrigado por ter ouvido até o fim, ok? Foi um vídeo longo, mas muito, muito, muito importante. E pode opinar, pode ser contra, sem problema algum. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você viu esse vídeo. Agradeço de coração se você assistiu até o fim. E fale o que você pensa. Namastê.